Hoje nós vamos falar sobre o trabalho em sociedade. Esse é um tema que eu já comecei com algumas salas, mas vou retomar hoje, para até mesmo fazer uma espécie de revisão, ok? Então, vamos começar do seguinte: o trabalho é um assunto sobre o qual há muitas perguntas a se fazer, Então, afinal, para que ele existe, Quem inventou? O seu significado é o mesmo nas diferentes sociedades, Então, a gente poderia dizer que o trabalho existe para satisfazer as nossas necessidades humanas, tá? Quais necessidades que eu estou falando? Eu estou falando da alimentação, da vestimenta, do abrigo, tá? E essas vão ser consideradas necessidades simples, ok? Porém, nós também temos as nossas necessidades mais complexas. Então, eu estou falando do lazer, eu estou falando da crença, eu estou falando da fantasia, E se o trabalho existe para satisfazer as nossas necessidades, então, fomos nós que o inventamos, tá? Quando a gente está pensando nessa ideia, essa atividade humana, ela nem sempre teve o mesmo significado, a mesma organização dos dias atuais e o mesmo valor, tá? Então, olha só. Em nossa sociedade, a produção de cada objeto envolve uma rede complexa de trabalho e de trabalhadores, tá? Então, vamos pensar o seguinte: talvez você nunca pensou que por trás da fabricação do pãozinho envolveria tantas pessoas trabalhando, Então, vamos ver o exemplo. Olha só, o pãozinho de sal, em algumas regiões do Brasil é chamado de pão francês ou também de cacetinho, Então, isso são nomes culturais de acordo com a localização que você está no Brasil, Então, o pãozinho de sal, você sabe que os ingredientes básicos são o trigo, a água, o sal e o fermento, tá? Então, olha só, vamos pensar. Para que haja o trigo, é necessário que alguém plante, tá? A planta se desenvolve e alguém vai lá e colhe. Só que ao colher, a gente vai colocar o trigo em moinhos, tá? E depois que ele tiver moído, ele vai ser comercializado até chegar às padarias, ok? Vamos pensar o sal, esse mesmo processo serve para o sal, só que em vez do sal ser plantado, o sal ele é retirado do mar. Então, o sal ele vai passar por um processo, Então, ele vai ser processado, E depois ele vai ser embalado, Então, vai lá, retira o sal da água do mar, ele é processado, tratado, depois ele é embalado e comercializado, ok? O fermento, O fermento é produzido por outras empresas, por outros trabalhadores e com outras matérias-primas, tá? A água, vamos pensar na água. A água precisa ser captada, tratada e distribuída. O que existe uma uma grande infraestrutura, tá? E com grande número de trabalhadores. Então, todo o processo que envolve tornar a água própria para o consumo, tá? E aí, gente, nós precisamos também pensar os equipamentos, Então, que equipamento que eu estou falando? Estou falando do forno, por exemplo, Então, o forno para assar o pão, Esse forno ele vai ser fabricado em indústrias e essas indústrias elas empregam outras matérias-primas, então elas se utilizam de outras matérias-primas e empregam outros trabalhadores, tá? Ainda nesse processo de fabricação do pãozinho, é necessário algum tipo de energia, Essa energia vai ser proporcionada pelo fogo,
tá? Então, o fogo, ele exige uma madeira ou carvão, tá? Tem fornos que eles já utilizam energia elétrica. Então, quando você está pensando em energia elétrica, vem aquela ideia de hidroelétrica, termoelétrica, tá? Então, assim, gente, reparem todos esses empregos para a confecção do pãozinho, tá? Então, quando a gente está falando de usinas de energia, né? Essas usinas de energia, elas precisam do quê? Do equipamento, tá? Das linhas de transmissões, né? Dos trabalhadores que vão fazer a energia acontecer, tá? Então, olha só, reparem o seguinte, na ponta de todo esse trabalho estão as padarias, os mercadinhos, o supermercado, que vão ser onde os pãozinhos, eles finalmente vão chegar na mão do consumidor, ou seja, na nossa mão, tá? Para a gente comer um simples pão, há tanta gente envolvida, direta ou indiretamente, e você pode imaginar o quanto de trabalho é necessário para a fabricação de um ônibus, de bicicleta ou do automóvel, né? Você pode imaginar o tanto de trabalho que é necessário para a construção de uma casa, da escola, tá? Então, talvez seja um tipo de pensamento que você não fez e que eu te convido a fazer nesse momento, tá? Então, olha só, essa complexidade das tarefas, elas estão relacionadas à produção e características da nossa sociedade, tá? Em outros tipos de sociedade, do presente, do passado, né, as características elas vão ser um pouco diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a produção nas sociedades tribais. Tá? As sociedades tribais elas vão se diferenciar uma das outras em muitos aspectos, tá? Mas a gente pode falar de uma maneira bem geral que elas não são estruturadas pela atividade em que nossa sociedade chamamos de trabalho, tá? Nelas todos fazem quase tudo, né? E as atividades relacionadas à obtenção do que as pessoas necessitam para se manter, então, gente, é aquela ideia de caça, de coleta, agricultura e criação, estão associadas aos ritos e mitos, né, ao sistema de parentesco, à festa, à arte, né? Então é aquela ideia de integração, né, pertencimento, né? E por eles estarem integrados, né, então ela acontece de uma maneira muito passiva em toda a sua vida social, tá? A organização desse tipo de atividade numa sociedade tribal, ela vai se caracterizar pela divisão, né, das tarefas por sexo e por idade, tá? E assim, gente, os equipamentos, os instrumentos utilizados, né, para essas atividades, né, em tribos, nós, sociedade, como é que é? Esqueci a palavra. Nós, como mundo civilizado, tá? A gente olha aqueles instrumentos e nós achamos muito simples, muito rudimentar, né? Mas se você parar para pensar, eles são eficazes para aquela atividade que a sociedade tribal vai se desenvolver. Então funciona, tá? E nós temos um certo preconceito em relação a uma sociedade tribal, tá? Nós temos, né, como um todo, sociedade como um todo, né? Porque a gente olha para eles, olha a economia deles e a gente pensa que é a economia de subsistência, tá? Então, nós vamos pensar que as técnicas são rudimentares, né? E a gente
tem uma falsa ilusão de que eles são pobres, tá? E isso acaba gerando um certo preconceito da nossa parte do mundo moderno, né, mundo civilizado em relação às pessoas, né, que vivem em sociedades tribais, né? O que é importante falar também, né? Hoje, muitas dessas sociedades dispõem de áreas que são consideradas protegidas, tá? Protegidas, ok? Essas sociedades estão enfrentando certas dificuldades na sua condição de vida, ok? Porque antes desse contato com o mundo civilizado, né, a maior parte deles viviam em áreas abundantes, onde onde eles podiam caçar, eles podiam pescar, tinha alimentos de vários tipos. Né? Eu não sei se vocês têm acompanhado notícias, mas recentemente, acho que coisa de semana passada, né, os índios foram para Brasília protestar. E eu lembro que eu vi até o Alok dando um apoio na causa deles, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o antropólogo estadunidense Marshall Salins, tá? E ele, na sua pesquisa, ele vai chamar as sociedades tribais como sociedades da abundância ou sociedade do lazer, tá? Pois seus membros têm todas as necessidades materiais e sociais satisfeitas, dedicando um mínimo de horas ao que nós chamamos de trabalho. Tá? Então, por exemplo, os Yanomamis da Amazônia, eles dedicam cerca de 3 horas diárias, tá? Para essas atividades que envolvem obtenção do seu alimento, né? Da sua sobrevivência. Tá? Aí nós temos os guaiaques, na verdade, tá, gente? Do Paraguai, que eles dedicam em torno de 5 horas, mas não é todos os dias, tá? Os Kungus, eles ficam no deserto do Kalahari, no sul da África, e eles desenvolvem essas atividades em torno de 4 horas diárias, né? Então, se você pegar, né, o modo de trabalho da sociedade tribal e comparar com o nosso, né, a fala, né, do Marshall Salins, ela se faz totalmente pertinente, né? Então é uma sociedade do lazer, porque tem um tempo, né, um tempo maior do que na nossa sociedade. Nós trabalhamos no mínimo 8 horas por dia, enfim, não temos muito essa ideia do lazer, né? E olha só, não é porque eles se dedicam menos tempo, né, a essas tarefas que significa que eles têm privações e privações de alimentação. Não é isso, né? Essas sociedades, elas são muito bem alimentadas, né? E, gente, isso fica comprovado em relatos que sempre demonstram a vitalidade de todos os seus membros, né? E é claro que tais relatos referem-se à experiência de um povo que vivia antes sem o contato com o mundo civilizado, tá? Então, olha só, a explicação para o fato dos povos tribais trabalharem muito menos que nós está no modo como eles se relacionam com a natureza, que também é diferente do nosso, tá? Por um lado, a terra, o espaço em que vive tem um valor cultural, pois dá ao humano o seu fruto. A floresta presenteia os caçadores com os animais que necessitam para que eles sobrevivam. Os rios oferecem os peixes que ajudam na alimentação. E tudo isso é presente da Mãe Natureza. Tá? Por outro lado, os povos tribais têm uma profunda intimidade com o meio em que vivem. Né? Então, eles conhecem os animais,
as plantas, a forma como crescem e se reproduzem e as quais podem ser utilizadas para alimentação, para a cura dos males ou para os seus ritos. Gente, eu não sei se vocês estudaram, se vocês pesquisaram ou se vocês conhecem, né, mas o xamanismo é tido como uma espécie de religião. Eu chamaria de filosofia, tá? Mas uma religião indígena, né? Por quê? Porque passa essa ideia de integração homem-natureza, tá? Então, os ritos, o mito, né, do povo tribal se faz muito importante para eles, né? Então, tem toda essa integração, né? É aquela ideia do se você pedir, você vai ter, né? Vamos usar, mas não vamos abusar, né? E aí, não sei se vocês conhecem, tem várias lendas, né? Vários agradecimentos. Depois dá uma olhadinha sobre o xamanismo, é interessante para vocês. Mas eu vou voltar aqui, tá? Turma, a ideia que você tem que ter aqui dessa sociedade tribal é que ela é integrada ao meio ambiente, né, a todas as demais atividades, as tarefas relacionadas à produção não compõem uma esfera da vida deles, né? Então não há um mundo do trabalho, né, nas sociedades tribais, tá? Há tarefas, mas não é um trabalho, é uma manutenção, ok? Aqui utilizando para fazer artesanato, tá? Então foi coletado da natureza a matéria-prima, tá? Não se esqueça que aqui é dividida por sexo e idade, né? Quem vai fazer o quê, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre escravidão e servidão, tá? Então aqui a gente já tem um outro tipo de definição, tá? Então olha só, turma, o trabalho ele pode ter nascido de um vocábulo latino, né? Esse vocábulo é o tripalho, que significa instrumento de tortura, né? E por muito tempo, né, esteve associada à ideia de uma atividade torturante, tá? Nas sociedades gregas e romanas, era a mão de obra escrava que garantia a produção suficiente para suprir as necessidades da população, né? Existiam outros trabalhos além do escravo, tá? Como os meeiros, os artesãos e os camponeses. No entanto, mesmo os trabalhadores livres eram explorados e oprimidos pelos senhores proprietários de terra. Estes eram obrigados de qualquer atividade, exceto a de discutir os assuntos da cidade ou o bem-estar do cidadão, para que não dependesse do próprio trabalho e pudessem se dedicar exclusivamente ao trabalho. O escravo era fundamental. Então, olha só, uma das grandes contradições na época do pensamento socrático era justamente essa ideia, né, na sociedade grega de ter escravo, né, de você expandir o pensamento e escravizar o outro, né? E aí, esse material ele traz justamente alguns termos filosóficos para vocês conhecerem referente ao trabalho, né? Então, essa ideia de labor, de poieses e praxis pode cair no vestibular de vocês, né? Então, olha só, quem traz essa ideia, né, é uma filósofa chamada Hannah Arendt, né? Ela viveu os horrores do Holocausto, né? E em um momento ela escreveu que os gregos utilizavam o termo labor, poiese e praxis para categorizar os tipos de trabalho que tinham. Então, olha só, o labor
significava esforço físico, tá? Então, é aquela atividade que é, por exemplo, braçal, né? Na nossa atual sociedade, poderíamos falar que o pedreiro exerce o labor, ok? Porque ele faz esforço físico. A poiesis, né? A poiesis, ela tem a ver com a atividade manual, né? Poiesis, né? Poiesis não lembra poesia, né? Não lembra arte, né? Então, o artista faz a atividade manual, né? E a praxis. A praxis é a atividade do discurso, tá? Então, quem faz a atividade de praxis, né? Eu, nesse momento, estou fazendo a minha praxis com vocês, né? Dispondo da minha oratória. Né? Quem mais faz a praxis? O advogado, que precisa ter um bom discurso para poder convencer o júri a respeito de um determinado caso, tá? Então, esses termos são termos que talvez vocês não conhecessem, tá? Mas são termos que podem aparecer na sua provinha, né? Então, labor, poiesis e praxis, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais, né? Nas sociedades feudais, e assim como no mundo greco-romano, haviam aqueles que trabalhavam. Então, os servos, os camponeses livres, os aldeões. É isso mesmo, tá? Aqueles que viviam do trabalho do outro, os senhores feudais e os membros do clero. Então, reparem aí quanta hierarquia, tá? A terra era o principal meio de produção e os trabalhadores tinham direito a seu uso e fruto, né, usufruto, a ocupação, mas nunca a propriedade, né? Muitos trabalhavam em regime de servidão, no qual não gozava de plenas liberdades, mas também não era escravo, tá? Então prevalecia o sistema de deveres do servo para com o senhor feudal, né, proprietário daquela terra. Né? Então, o proprietário daquela terra, ele cedia sua terra, lhe oferecia segurança, em troca, né, você produzia para ele. Tá? Então, além de cultivar as terras a ele que era destinada, o servo era obrigado a trabalhar na terra do senhor feudal, tá? Bem como na construção e na manutenção de estradas e pontes, né? Via de acesso a essa propriedade. Né? Essas obrigações é uma coisinha chamada de corvéia. Você já ouviu essa palavra em história, né? São impostos, né? Então tem a corvélia, tem a talha, tem a mão morta, né? Eu não vou entrar nesse campo, tá, gente? Esse campo histórico, senão fica uma aula muito grande, né? Mas eu devo falar que também o senhor, quem morava nessas terras do senhor feudal, precisava pagar a talha, né? Que era uma taxa que se pagava sobre tudo que era produzido nessa terra, né? E atingia todas as categorias e seus dependentes, tá? Outra obrigação que você tinha como senhor feudal era a banalidade, né? Então, turma, toda vez que você precisar usar o moinho, o forno, os tonéis de cerveja, tá? E pelo simples fato de residir na aldeia, você pagava a banalidade, tá? Então, quando a gente pensa no trabalho, o trabalho ele era ligado à terra, tá? E esse trabalho acontecia nas sociedades medievais, tá? Então, assim, esse feudalismo, né, está acontecendo nas sociedades medievais, tá? E outra forma de trabalho que merece destaque nessa época são as atividades artesanais, né, que vão ser desenvolvidas na cidade ou mesmo nos feudos, né, que vão gerar
a atividade comercial, tá? Então, nas cidades, então aqui, ó, nas cidades, o artesanato tinha uma organização rígida, baseada nas corporações de ofício, tá? Turma, vamos pensar o seguinte, no topo dessas corporações havia um mestre que controlava o trabalho de todos, tá? Então, imagina um grande grupo e uma pessoa olhando, tá? Esse mestre encarregava-se de pagar os direitos ao rei e ao senhor feudal e fazia respeitar o compromisso de todos com a corporação, tá? Então, ele era responsável por pagar, né, todos os tributos ao rei e ao senhor feudal, né? Era ele o cobrador de impostos, vamos chamar assim. Abaixo dele vinha o oficial, que ocupava uma posição intermediária, tá? Ao lado do aprendiz e do mestre, ok? Cabia ao oficial fixar a jornada de trabalho e a remuneração, tá? Então, ele acabava sendo responsável por transmitir ensinamentos do mestre aos aprendizes, tá? Então, ele vai fazer essa mediação. É tipo assim, eu pegar fulano e ciclano e falar para Beltrano orientar os dois, tá? Então, é mais ou menos essa ideia, tá? O aprendiz, que ficava na base hierárquica, deveria ter entre 12 e 15 anos, tá? E ele era subordinado a um mestre só. Seu tempo de aprendizado era pré-determinado, tá? Então, ele tinha também seus deveres e suas sanções que estavam sujeitos conforme o estatuto da corporação, tá? Então, olha só, nas sociedades, antiga, né, até o fim da Idade Média, as concepções de trabalho, né, elas apresentam poucas variações, tá? Sempre muito desvalorizado, o trabalho ele não era um elemento central, um núcleo que orientava as relações sociais, não é assim que o trabalho é visto, tá? Essas relações sociais que eu citei, elas eram definidas pela hereditariedade, pela religião, pela honra, pela lealdade, pela posição em relação às questões públicas, tá? E eram esses os elementos que permitiam que alguns vivessem do trabalho e outros não, tá? Então, vamos falar da base do trabalho na sociedade moderna, tá? Então, com o fim do período medieval, a emergência do mercantilismo, do capitalismo, o trabalho ele muda de figura, tá? Então, olha só, turma. Se antes o trabalho era visto como uma atividade penosa e torturante, agora ele passou aos poucos ser considerado algo positivo, tá? Isso aconteceu porque não era mais possível contar com um serviço compulsório, tá? É obrigatório, o escravismo, tá? A gente está entrando numa sociedade moderna, né? Foi preciso convencer as pessoas que trabalhar era bom, né? Então, olha só, olha essa mudança de pensamento, né? Até então, o ócio era muito valorizado nas sociedades gregas e as pessoas queriam ter um escravo para fazer todo o serviço de casa, né? Todo o serviço agrícola, tá? Então, como mudar a mentalidade de uma sociedade, tá? Então, para mudar essa concepção de trabalho, de atividade vil para uma atividade dignificante do homem, algumas instituições, tá? Elas deram uma ajeitadinha, vamos chamar assim, tá? Então, eu preciso falar com vocês de algumas estruturas do trabalho, tá? Então, olha só. Vamos falar das estruturas, né? Primeiro, casa e local de trabalho foram separados,
tá? Depois separaram o trabalhador e os seus instrumentos. Por fim, tiraram dele a possibilidade de conseguir a própria matéria-prima. Os comerciantes e industriais que haviam acumulado riqueza, né, passaram a financiar, organizar, coordenar as produções de mercadoria e definindo o que produzir e qual quantidade produzir. Né? Então, o dinheiro era deles, eles podiam fazer isso. Tá? Essa transformação aconteceu por meio de dois processos de organização do trabalho, né? A cooperação simples e a manufatura. Tá? A cooperação simples, ok? Era mantida a hierarquia da produção artesanal entre o mestre e o aprendiz. E o artesão, tá? Ainda desenvolvia ele próprio todo o processo do molde ao acabamento. Tá? A diferença é que ele estava a serviço de quem lhe pagava, não só a matéria-prima, mas como também alguns instrumentos de trabalho. Né? Essa pessoa que detém o capital, ele vai definir o local de trabalho e as horas a serem trabalhadas. Tá? Nessa época, a gente não tem CLT, não tem especificado ainda. Tá? E esse tipo de cooperação simples, ele vai abrir caminhos para novas formas de produção que começaram a definir o trabalho coletivo. Tá? E aí nós vamos ter o processo de manufatura. Tá? E essa imagem é muito legal, importante, eu gostaria que vocês percebessem. Tá? Gente, ó, reparem que é um trabalho de cooperação, mas aqui é considerado um trabalho de cooperação avançada. Reparem quantas pessoas estão próximas. Tá? Então, o trabalhador continuava a ser artesão, mas ele já não vai fazer mais de tudo, do começo ao fim. Tá? Então, vamos imaginar que se ele produz um determinado produto, ele só vai fazer parte de uma parte do processo do trabalho. Ele não vai mais saber o processo inteiro, tá? E então vamos pensar o seguinte: o sapato, tá? Então um sapato, um exemplo simples, o sapato. O sapato era feito muitas vezes com as mãos, tá? Numa linhagem de montagem, né? Cada um cuidava de uma parte, como hoje acontece com os carros e com tantos outros produtos fabricados. Tá? Então você não sabe o processo da confecção inteiro e você vai saber só como é que faz o molde da palmilha. Tá? A manufatura ela foi o segundo passo para o surgimento do trabalhador, né? Do trabalhador coletivo. Tá? Então o artesão ele tornou-se um trabalhador sem entendimento da totalidade do processo do trabalho e perdeu também o seu controle. Só entendia, por exemplo, da cola do salto do sapato. Tá? Ele só sabia colar, né, o salto, tá? Pois era isso que ele fazia o tempo todo e o produto se tornou resultado das atividades de muitos trabalhadores, né? O trabalho, né, ele se transformou em mercadoria e podia ser vendido e comprado como qualquer outro, tá? Turma, vai surgir então uma terceira forma de trabalho, tá? Então, a maquinofatura, tá? E, gente, quando a gente está falando da maquinofatura, você pode pensar que com ela o espaço de trabalho passou a ser fábrica. Né, pois era lá que estavam as máquinas que comandavam, né, todo o processo de produção, todo o conhecimento que o trabalhador usava para produzir as suas peças foi dispensado, tá? E sua destreza manual foi substituída pela máquina.
Turma, essas 3 coisinhas que eu fui falando, cooperação simples, manufatura e maquinofatura, cai recorrentemente no Enem, né? Então, cai sempre, tá? Cai em geografia, cai em sociologia, cai em história, tá? Então, deixei aberto aqui e essa tabelinha, tá? Então, meios de produção, né? Então, cooperação simples, tá? Manufatura e maquinofatura, tá? Então, essa seria a ideia, né? Se você quiser anotar isso aí no caderno, é uma coisa que você talvez precise saber de verdade, tá? Turma, com o advento dessas mudanças, também vai mudar o que? O capitalismo. O capitalismo ele vai evoluir, vocês já devem ter visto isso em geografia, a evolução do capitalismo, tá? Eu não vou entrar nessa parte, tá? Então, vou voltar aqui para a parte sociológica, tá? Então, eu falei para vocês que na maquinofatura, o homem ele vai ser substituído pela máquina, né? Então, esse processo ocorreu, nesse processo vai ocorrer o convencimento do trabalhador de que a situação presente ela é melhor do que a anterior, tá? E, gente, quem é que vai ajudar a colocar essa ideia na cabeça das pessoas, né? Então, a igreja, né, ela precisa se consolidar, né? Ela já está consolidada na época da Idade Moderna, né? Até porque a igreja ela começa na Idade Medieval, os primeiros padres criam filosofias como filosofia escolástica e patrística, né? Eles também vão falar da ética cristã, enfim. Então as igrejas elas procuraram passar a ideia de que o trabalho era um bem divino e de quem não trabalhasse não seria abençoado. Não trabalhar, ou seja, ter preguiça, passou a ser pecado, tá? Vamos falar dos governantes. Os governantes passaram a criar uma série de leis, lembra que eu falei que não tinha? Agora a gente está criando, tá? Que vai penalizar quem não trabalhar, né? O desempregado vai ser chamado de vagabundo e podiam ir parar na prisão pelo fato de não trabalhar, tá? Inclui-se aqui o auxílio da polícia para poder prender esses vagabundos, tá? Esse vagabundo que eu estou chamando entre aspas, pelo amor de Deus, tá? Nós vamos ter ainda os empresários, né? Eles desenvolveram uma disciplina rígida no trabalho, né? Então, eles colocaram hora para entrar, hora para sair dos seus estabelecimentos, tá? E as escolas passaram às crianças a ideia de que o trabalho era fundamental para a sociedade. E esse conceito foi ensinado nas tarefas e lições também por meio de contos infantis, né? Não sei se vocês conhecem, né? A história da cigarra e da formiga ou a história dos 3 porquinhos, tá? Quem não trabalhava levava sempre a pior, tá? Então vamos pensar um pouquinho na vida do trabalhador, né? Vamos pensar na vida real. Na vida real era bem outra coisa. O trabalhador estava livre, quer dizer, né, não era mais escravo, não era mais servo, mas ele trabalhava mais horas do que antes, tá? Então, turma, depois se vocês quiserem fazer uma breve pesquisa, coloca aí no Google a evolução das horas de trabalho semanal a partir de 1650, tá? Então, vocês vão ver que é o seguinte, na Inglaterra, em torno de 100 anos, então de 1650 a 1750,
os trabalhadores trabalhavam semanalmente de 45 a 55 horas por dia. Né? Na França já era em torno de 50, 60. Tá? Então era assim, era uma jornada exaustiva. E assim, turma, fica pior. Fica pior porque de 1750 a 1850, então estou falando novamente de um período de 100 anos, na Inglaterra, o trabalhador aumentou sua jornada de trabalho semanal. Ele passava de 72 a 80 horas numa fábrica, tá? Na França, também estava a mesma coisa, tá? E de 1850 a 1937, então esse período aqui já tem a criação do Taylorismo, do Fordismo, tá? O trabalhador está trabalhando 58, 60 horas, tá? Quando a gente pensa no Fordismo, o Fordismo é a partir de 1900 e pouquinho, bem no início ali, em 1910 eu acho, tá? O Ford, o que ele faz? Ele tenta, né, ele vai tentar reduzir a jornada obrigatória de trabalho, mas ele vai incentivar a hora extra, tá? Então, quanto mais tempo você passa aqui comigo, mais você ganha, né? Então, o Ford, ele consegue atingir o seu objetivo, mas ele consegue ser tipo um coaching do trabalhador, né? Então, o Ford, ele seduz os seus empregados com a possibilidade até mesmo de comprar o seu modelo que eles fabricavam, o Ford T, tá? Então, estou falando de uma maneira bem grotesca, né? Falar de sedução, né, do trabalhador, não é bem isso. Mas a partir do momento que ele oferece uma bonificação para você trabalhar um tempo a mais, o trabalhador começa a ficar mais que 8 horas nas suas fábricas, tá? Porque quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. E mais ele aumenta o poder de compra dele. E aí nós vamos ter o Weber, tá? Então, nesse livro aqui, ele vai falar, ele vai afirmar que isso era necessário, né? Então tudo isso foi necessário para que o capitalismo existisse, né? Se consolidasse, tá? E a gente tivesse a sociedade que nós temos hoje. O trabalhador, ele era livre apenas legalmente, porque na realidade ele se via forçado pela necessidade de não passar fome, tá? Então, por isso era que ele procurava um emprego, tá? Porque senão ele ia passar fome, ok? Vamos pensar o seguinte: ainda assim, não foi fácil submeter ao trabalhador a longas jornadas e aos rígidos horários, tá? Pois a maior parte desses trabalhadores não estavam acostumados com trabalho, tá? Lembra que era um processo, tá? A maior parte da população que foi para a cidade trabalhava antes no campo, onde o seu único patrão era o ritmo da natureza, tá? Então, era a natureza que definia quanto e quando trabalhar, né? Cada semeadura e cada colheita tinha o seu próprio tempo, né? Tempo certo, de acordo com o clima, com a época, tá? Então, além disso, mesmo que o indivíduo fizesse várias outras coisas, ele não era um operário especializado em uma tarefa só. Ele podia plantar, colher, contribuir, construir uma mesa, né, um banco, trabalhar no tear, enfim, ele desenvolvia outras habilidades, tá? E aqui tem o conto da cigarra, né, e a formiga, ok? Essa foi a aula que nós estamos falando sobre o trabalho.
Depois eu deixei para algumas turmas, mas não para todas, um texto que falava do trabalho do ócio, ok? E se você tiver alguma dúvida em relação a esse material, né, me procura, fala comigo, tá? Assiste de novo, né, faz as suas anotações. Esse material eu acho que já está no poder de todo mundo, né, de todos vocês. Eu preciso falar com vocês um pouquinho mais, embora já tenha, né? Vocês já conhecem também um pouco do pensamento do Karl Marx, né, do Emile Durkheim em relação ao trabalho, né. Vou falar, embora comentei, eu vou falar direito com vocês a respeito do Fordismo, né, da nova forma de organização do trabalho, né, mas você precisa entender esse comecinho, tá bom? Então, um beijo, fico aguardando vocês com as dúvidas. Tchau, tchau.